Muito obrigado, Ingrid. Durante todos os painéis, e agora já acho que a gente não vai precisar nesse momento, né, porque a gente ainda tem alguns minutos para perguntas, mas durante os painéis a gente vai pedir para que as perguntas sejam anotadas no papel de perguntas que tem dentro de cada uma das pastas, por gentileza, mas agora questões para a Ingrid podem ser feitas no microfone, já que a gente ainda tem mais algum tempinho para perguntas. Ingrid, prazer te conhecer. Eu sou Fátima Marinho, aqui da Universidade de São Paulo. Olha, a mídia também é usada pelos lobbies, né? E eu vou dar um exemplo concreto aqui, que nós temos uma política no Brasil de controle de tabaco, tem uma articulação da sociedade civil, né, para a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que é coordenada pelo Instituto Nacional do Câncer, mas Então, a gente tem um mecanismo da sociedade civil, né, tem uma política pública implementada, mas agora saiu recentemente na mídia que vamos reduzir o imposto sobre o cigarro. E isso está muito difícil a gente combater, né, porque ele vem com uma lógica do contrabando que invade, que é um preço menor, e isso prejudica a indústria nacional. Resumindo, né? Como trabalhar isso? Porque uma coisa é nós colocarmos essa advocacy na mídia e aí discutir a importância da doença crônica, dos fatores de risco, do tabaco, que a gente conseguiu reduzir muito o consumo do tabaco. Inclusive, o Brasil foi um país que foi premiado pela política de redução de consumo do tabaco, mas nós estamos arriscados a perder tudo que a gente investiu, né? E como trabalhar? Minha pergunta é como eu trabalho isso com a mídia? Não é? Como eu faço o contraponto, né? O contraditório, né? Porque o lobby vem com muita força, né? E o lobby ele compra espaço, né? E aí fica a saúde pública reduzida a um espaço menor, a cartas, né? Obrigada pela pergunta. Tenho várias ideias. O exemplo de Berkeley é parecido a isso, né? Que o exemplo de Berkeley com os refrigerantes destacou principalmente quanto a indústria estava gastando para comprar o voto da cidade. E isso foi um quadro novo para a cidade. Isso é que funcionou ao final. Convencer os eleitores votarem para esse imposto, que era uma iniciativa de ballot initiative. A cidade tinha que votar nisso, né? Então, usaram o poder mesmo da indústria contra a indústria. Uma coisa. 2, eu veria para trás as campanhas que o Brasil fez para ter tanto sucesso para diminuir o uso do tabaco e ver como os defensores podiam convencer ao público e convencer aos líderes a mudar as leis. Porque a mídia, atrair a atenção da mídia em si não é o objetivo. O objetivo da advocacy de mídia é usar a mídia como porta-voz, assim se diz, para chegar aos líderes, ou melhor dito, para chegar às pessoas que estão no lugar de poder. Quem vai tomar a decisão de fazer o câmbio? Esse é o objetivo, esse é o alvo. Então, a gente tem que usar a mídia para chegar a esse pessoal. Também as mensagens, não cria mensagens,
com sucesso de um dia para outro. No caso de tabaco nos Estados Unidos, levou 40 anos para mudar a forma de que a gente fala sobre tabaco, de smoking, fumar, para controle de tabaco. Por quê? Porque smoking, ou fumar, é uma atividade individual. Então, a culpa é do indivíduo. Se eu escolho fumar cigarro e me dá câncer, culpa minha. Mas, se a gente fala do tabaco e controle do tabaco, isso tira a responsabilidade como deve ser. Tira a responsabilidade da mão do indivíduo e põe na mão da indústria que está fazendo todo esse marketing e ponendo muito dinheiro em convencer as pessoas a fumarem. Essas são umas ideias. Adoraria falar mais com você depois, se quer. Tudo bem? Eu sou Conrado, obrigado pela palestra até então. Eu acho que a colega trouxe um elemento importante, e aí pegando um pouco o exemplo que você traz de Berkeley, no caso a cidade se mobilizou ou as organizações, enfim, para mudar o enquadramento, então, do debate. Para, então, incidir sobre a população que queria votar sobre uma questão. E eu acho que o momento que a gente está vivendo aqui, talvez não seja um fato exclusivo do Brasil, acho que talvez nos Estados Unidos, no momento atual, seja a mesma coisa, uma desconsideração sobre o papel da mídia, da universidade, da academia, das estruturas de poder tradicional, né, uma deslegitimação da pesquisa e tal, por uma retórica de que vai resolver tudo, mudando tudo que está aí. Em outras palavras, hoje a gente está num momento em que, por mais que a gente busque uma incidência sobre os gestores públicos para uma tomada de decisão racional baseada em evidências, a gente está num contexto muito adverso, onde os gestores eleitos, com uma pauta validada por boa parte da população, toma decisões como essa, absurdas para quem acompanha o debate sobre regulamentação, controle do tabaco ou de tantas outras coisas, a gente não consegue chegar, a gente está muito mais distante de conseguir a atenção do gestor, porque ele está nutrido dessa legitimidade do voto que ele deu para fazer essas mudanças. E aí, como que a gente incide, portanto, sobre as estratégias dos meios de comunicação para tentar uma abordagem mais efetiva nesse sentido, porque parece que, por mais que a gente tente diversas formas, seja pela academia, seja pelo movimento social, seja pelas universidades, nada faz sentido para quem está tomando decisão. Diferente de outros momentos que, de alguma forma, parecia que tinha uma influência, né? Agora parece que é a gritaria das redes sociais que dão o tom de uma decisão pública. Posso só fazer uma pergunta extra em cima da pergunta dele? A minha pergunta seria, Ingrid, a seguinte: especialmente para doenças crônicas não transmissíveis, parece mais difícil ainda atrair a mídia, né? Porque, como você falou, né, como a história do cigarro, parece que tende a ser culpa da pessoa, né? Então, ela tem hipertensão porque é culpa dela, ela come sal. Ela tem diabetes porque é culpa dela, ela engordou, ela comeu doce a vida inteira, né? E assim por diante, né? E parece que, então, é pouco atrativo, né? A culpa é do indivíduo, né? E fica mais difícil da gente atrair a mídia nesse sentido. Então, a pergunta é como você atrai a mídia para esses problemas? Eu não entendi a pergunta. Ok. Se eu entendi bem a sua pergunta, era se a gente, como profissionais educados, profissionais que têm muita informação, e a gente transmite essa informação aos políticos, e eles não fazem nada, e eles fazem o que eles quiserem, né? Dizendo que são eleitos, e com o eleito, eles podem fazer o que quiserem. Essa era a pergunta, né? Como que a gente maneja dentro dessa, mais ou menos? Ok.
Se não, me fala. Uma coisa é a maneira de fazer as mensagens para convencer os líderes é muito importante. Que muitas vezes, especialmente nos setores, no terceiro setor, com os defensores, com as pessoas que estão muito, como se diz, apaixonadas pelo trabalho que fazem, acham que se eu mostro os dados, eu vou convencer você. Só tem que saber os números, né? Mas assim não é como funciona. As pessoas, nós fazemos as decisões usando o coração. Isso não é nada romântico. Isso é o que a pesquisa mostra. Então, quando a gente vai fazendo as mensagens para convencer, influenciar os líderes, a gente tem que pensar nos valores das pessoas que estão fazendo as decisões. E, lógico, é que apresentar um pouco de informação, dados, tudo isso, mas não são os dados que vão convencer ninguém. Não vão convencer um eleitor, não vai convencer uma criança não comer não sei o quê. Tem que começar com a emoção, com os valores. Então, isso é um. O que eu acho também é, se os eleitos foram eleitos por uma população grande, em vez de convencer os eleitos, tem que convencer a população. A campanha foi muito focada na convencer a população Foi. contra uma indústria. Foi. E aqui a gente está tentando convencer agora a população de que vamos retomar a consciência sobre algumas questões, porque vocês estão ignorando questões importantes para a nossa vida de coletividade e acabaram elegendo pessoas que também estão desconsiderando essas questões que são pacificadas no mundo acadêmico, no mundo minimamente racional. É aí que essa realidade toma conta disso. Eu sei que estou aqui, eu sou de fora. Eu tenho um contexto totalmente diferente do que vocês. Mas, mais recentemente, o contexto não é muito diferente, né? Vamos dizer. E sei que fazer advocacy de mídia há muitos anos no Brasil não é uma coisa muito fácil, né? Pode ser perigoso. Há muitas razões pela qual não fazer. Mas, pouco a pouco, se vocês podem educar aos jornalistas, as pessoas nas redes sociais, em como eles estão mandando as mensagens, pode fazer mudanças pequenininhas. Eu sei que não é fácil e toma muito tempo, como eu falei. Pode demorar décadas. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Ok. Muito obrigado, Ingrid. Acho que foi bastante interessante. Obviamente, mais tarde a gente tem um coffee interativo e daí todos estão convidados para conversar mais com a Ingrid, né, trazer mais perguntas. Bom, eu vou convidar, então, o nosso primeiro painel da tarde. O nosso primeiro painel com os moderadores, então, a doutora Fátima Marinho, Bloomberg's Philanthropy, e o George Osborne, da Associação Samaritano. E o Victor Matsudo vai ser um dos nossos panelistas, e assim como o Edson Amaro, o Victor Matsudo do Celafisques e Agita São Paulo, e o Edson Amaro do Hospital Israelita Albert Einstein, que está chegando, pelo que já me foi informado.